Fui para a China, fiquei fascinado com Xangai, né? Peguei aquele trem maglev que você percorre a mesma distância de Pudong, que é o centro financeiro de Xangai, em relação ao aeroporto, é mais ou menos uns 40, 45 quilômetros, que é a distância de São Paulo em relação ao aeroporto de Guarulhos, né? Lá você chega em Xangai, você pega no aeroporto, você já pega o trem maglev, em 7 minutos você está em Pudong, é um trem que vai a 400 quilômetros por hora, maglev, um negócio fantástico, assim, né? Eu tive lá em 2006, eu acho, né? Então, fiquei fascinado. E aí, desde então, comecei a estudar a China, primeiro por essa ótica, vamos dizer assim, da macroeconomia chinesa, né? Então, eu estudei muito antes, né? E fui me interessando cada vez mais por China, depois na questão de complexidade produtiva, né, que foi o meu livro de 2017, em que eu trouxe um pouco, tentei trazer e fazer propaganda da metodologia que os econofísicos têm trazido para estudar estrutura produtiva, né, ao longo desses últimos anos. Uma grande sacada, né, de física das redes complexas para entender como é que o sistema produtivo dos países, para medir como é que o sistema produtivo dos países é de verdade, né, e a evolução das capacidades técnicas e tecnológicas de todos esses sistemas produtivos. E a China, de novo, é um grande destaque, né, um avanço produtivo tecnológico incrível, né? Então, tudo que o Brasil regrediu do ponto de vista de capacidade tecnológica, de capacidade produtiva, a China explodiu. A China cada vez mais domina e sobe o que a gente chama da escada tecnológica, né? Então, com esses estudos de complexidade, eu fui vendo que a China era um caso realmente fantástico, né? E aí fui mergulhando nisso, na discussão também, que é mais recente de um outro livro que eu escrevi com o André Roncalha, que é Brasil, uma economia que não aprende. A gente foi comparando as experiências de aprendizado produtivo e tecnológico da China com o resto do mundo. Do mercado interno dela, de consumo, que as empresas do Ocidente cobiçavam, ao mesmo tempo em que ela também se alavancou na mão de obra barata e de escala que as empresas do Ocidente queriam usar para produzir coisas de maneira mais barata. Então houve uma terceirização, né? As multinacionais americanas e mundiais começaram a colocar plantas produtivas na China para terceirizar a sua produção de maneira mais barata. Talvez o caso mais emblemático seja o iPhone, né? Que você tem a Foxconn, que é a empresa que tem, sei lá, mais de 500 mil trabalhadores na China trabalhando para a Apple e fornecendo a maioria dos equipamentos, né, e das peças dos iPhones, dos smartphones e assim por diante. Né? Em Shenzhen, a gente vai falar muito de Shenzhen no curso também, que produz mais de 70% dos tablets do mundo. Então, os governantes chineses foram muito hábeis no sentido de adquirir essas tecnologias. Né? Eles punham contrapartida de transferência tecnológica, as empresas chinesas tinham que aprender a fazer aquilo, né? Eles forçavam JVs, né, joint ventures locais de empresas chinesas com empresas do Ocidente. Até hoje a gente tem as 5 grandes de carros. Acho que não é obviamente que os chineses são muito inteligentes e aprenderam a fazer e dominaram essas tecnologias, né? E eles foram adquirindo e forçando a transferência tecnológica do Ocidente e com isso foram adquirindo suas próprias capacidades de fazer coisas, de produzir coisas, também muita cópia, sem dúvida, que eles não respeitaram patentes, né? Outro dumping que eu costumo dizer que eles fazem, dumping de patentes, que todo mundo fez, os alemães fizeram, os suíços fizeram. A verdade é que a história da tecnologia no mundo é uma história de espionagem industrial e roubo de patentes, né? Óbvio que os países ricos e os detentores de tecnologia tentam defender isso com unhas e dentes e fazem eles muito bem, né? O capitalismo é um sistema, é o que eu brinco, é o leão come carne, né? Não adianta você pedir para uma empresa ceder a tecnologia proprietária dela, o know-how e a patente, né? Então, isso é da lógica capitalista. Só que os chineses foram inteligentes no sentido de capturar, copiar, aprender. Eles tiveram um aprendizado tecnológico fantástico, né? E tudo isso, assim, basicamente eu estou resumindo, que a gente vai falar. É curioso, porque quando o Ocidente se deu conta, né, é como se você tivesse criado um dragão no quintal, um dragãozinho. Ah, que dragãozinho bonitinho que eu estou criando, ele está crescendo. De repente virou um dragão gigantesco, completamente fora de controle do Ocidente. Quando o Ocidente se deu conta do que tinha feito, e isso foi mais recentemente, eu diria que nos últimos, na quadra histórica aí que vai do 2017, 18, 19, 20, eles viram o tamanho da encrenca, começaram a fazer fundos nacionais para proteger as empresas. Nos Estados Unidos eles vetaram a compra de refinarias, né, uma refinaria de petróleo gigante da China que queria comprar refinarias nos Estados Unidos foi vetada. Uma outra queria comprar um porto em Nova York também foi vetada. A Alemanha fazendo fundo para financiar empresas alemãs protegendo de aquisição de chineses. França, Reino Unido redesenhando política industrial, né, por conta dos chineses e o medo dos chineses, né?
Então a Fábrica Americana, que é o filme que ganhou o Oscar também, de 2020, fantástico, que mostra como os chineses estão conquistando espaço no mercado americano, no próprio território americano, né? Então houve essa ascensão da China, que foi uma coisa quase que surpreendente até para o Ocidente, né? Quando o Ocidente se deu conta, eles viram o tamanho da encrenca e falaram, puta, a gente criou um dragão que agora vai nos dominar, né? Porque lembrem que tudo isso começou, além de toda a habilidade dos governantes chineses e do Estado desenvolvimentista chinês, também foi responsabilidade das empresas ocidentais que começaram a terceirizar e colocar a produção mais barata lá, né? Então, essa chamada deslocalização, né, que o Beluso tanto diz, o Luiz Gonzaga Beluso, meu amigo, professor brilhante, ele mostra como ao longo dos últimos 20, 30 anos o Ocidente foi transferindo suas empresas para a China para produzir de modo mais barato lá com economia de escala e com câmbio competitivo. Só que, ao fazer isso, eles acabaram sem querer ensinando os chineses o truque, né? Eles acabaram entregando a rapadura e os chineses aprenderam a fazer e agora se voltam contra o Ocidente no sentido empresarial, né? Com carro, né? Painéis solares, computadores, carros, equipamentos de todo tipo, equipamentos médicos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né? Enfim, tudo que você imaginar, os chineses estão conquistando no mercado mundial a partir desse processo, né? E nutridos, né, pelo Ocidente, né, nesse afã do Ocidente de usar a mão de obra barata chinesa e no segundo momento de conquistar mercados de consumo na China, né, e só que os chineses se alimentaram bem e viraram esse dragão, né. E o mais legal da história chinesa de desenvolvimento econômico, eu que estudo minha vida inteira isso daí, já passei, sei lá, mais de 20, 25 anos estudando desenvolvimento econômico, né? Por que os países ricos ficam ricos, por que os pobres continuam pobres. E o que mais me chama a atenção é que a China não seguiu os chamados princípios de Washington, do consenso de Washington, né? Ela é, vamos dizer assim, o pior aluno do consenso de Washington, né? Quais são os pilares, assim, de uma maneira caricatural do consenso de Washington? Basicamente, você precisa abrir a economia, se abrir para o comércio internacional, você precisa privatizar tudo que você tem de estatal, porque estatal é ruim. Então, assim, mercado é bom, Estado é ruim. Então, toda estatal é ruim. Você precisa fazer ajuste fiscal, né? E reformas em geral, reforma trabalhista, reforma tributária, reforma previdenciária. Então, se você se abre, se você faz privatização, se você controla contas públicas e se você faz a tal das reformas, o desenvolvimento virá automaticamente. Esse é o pacote de Washington, né? Isso Washington recomendou para o Brasil, para todos os latino-americanos, para a África, para a própria Ásia. Só que a Ásia, de modo geral, deu uma banana para Washington e não fez nada disso, né? Especialmente a China, que fez o contrário de Washington, né? Ela fez estatais super eficientes, né? Ela não respeitou a propriedade intelectual como deveria, né? Ela foi justamente pegando, aproveitando e aprendendo a fazer coisas na medida em que essa transferência produtiva ia sendo feita lá para a China, né? Então a China foi o pior aluno do consenso de Washington, né? E por isso deu certo, por isso que o caso da China é maravilhoso, porque ela não se abriu do jeito que se imagina, ela fez uma inserção ativa, não uma inserção passiva, né? Como fez, por exemplo, o Brasil. O Brasil foi talvez o melhor aluno do consenso de Washington, né? E deu no que deu. A gente está há 40 anos sem crescer, a gente abriu a economia de maneira burra, né? De maneira passiva, nosso setor e sistema industrial foi destruído, a gente não cresceu coisa nenhuma, nossa renda per capita está praticamente estagnada faz 40 anos. Fizemos privatização entregando tudo para estatais estrangeiras. Vejam que loucura que a gente fez. A gente privatizou e entregou para estatais europeias, né? Nosso sistema elétrico, nosso sistema de telecom, ele foi privatizado para estatais europeias, né? Enfim, sem comentários, né? E tentamos controlar gasto público, tivemos superávit primário em todo o segundo FHC e toda a era Lula e Dilma, também não adiantou nada. Fizemos reformas da Previdência, reforma trabalhista também não adiantou nada. Não adiantou nada porque o caminho do desenvolvimento não é esse, o caminho do desenvolvimento é o caminho chinês, é o caminho japonês, é o caminho coreano, que foi o caminho lá atrás dos Estados Unidos, da Inglaterra, de todos os países que deram certo, que é o caminho do domínio tecnológico, da utilização de mercado, da inserção na globalização de maneira ativa, de modo a ter domínio tecnológico, de dominar capacidades produtivas, de conquistar mercados, de ter campeões nacionais, mas muito mais do que campeões nacionais, de ter campeões internacionais que sejam capazes de ir ao mundo e de conquistar o mundo, né? Agora a gente já tem empresas chinesas, né? Por exemplo, a Great Wall Motors, que é uma empresa chinesa de carros que está conquistando a Europa já. A Jaque, que está chegando, os carros elétricos de mais de 1.000 cavalos de potência, o avião da Comac, né? O Comac 180, se me falar a memória, que já está
feito e concluído por uma estatal chinesa que conglomerou todas as companhias de aviação, né, do país, inclusive roubando e conhecimento e tecnologia da própria Embraer, e está pronta para competir com os Boeings, né, aquele, não o One, como é que eles chamam? Não o wide body, né, só o que tem um corredor no meio, né, que é o carro-chefe de venda, o avião-chefe de venda da Boeing e da Airbus, e a Comac já está com o avião pronto para competir com eles, em mais um exemplo de domínio tecnológico. Né? Então o desenvolvimento tecnológico se confunde com o desenvolvimento asiático, né, e com o desenvolvimento econômico. É isso, esse é o truque. Né? A Ásia e a China é o melhor exemplo disso, o Vietnã já vem na cola, Coreia, Taiwan já foram embora, Singapura, até mesmo Malásia, Tailândia e Japão lá atrás, eles conseguiram avançar tendo esse domínio tecnológico. Então não é que eles se abriram, privatizaram, fizeram controle de gastos públicos. Não é isso, o buraco é muito mais embaixo, né? E daí a beleza do caso chinês, né? Porque o caso chinês nos mostra de maneira agressiva, ostensiva, o que é o capitalismo e o que é o desenvolvimento econômico, né? Então quem estuda um pouquinho de China, na hora percebe, né? Ali está ali um exemplo vivo, né? Para quem quer aprender e quem quer entender o que é desenvolvimento econômico, basta estudar a história da China. Né? Então, somos entusiastas de China, da política industrial que eles fizeram de muito acertada, né? Política industrial para o século XXI, nos termos do Danny Rodrik, né? Foi o país que mais acertou política industrial, mais até do que a Coreia do Sul, eu diria. Então, eu fiquei muito feliz quando o Elias, batendo um papo com ele, falou: Paulo, por que a gente não faz um curso sobre China, porra, um curso EAD que a gente pode mostrar para o Brasil inteiro, enfim, acessar todo mundo e mostrar esse fenômeno da China para todo mundo, né? Eu achei a ideia fantástica, né? Fantástica e é isso que a gente apresenta nesse curso, né? É uma viagem pela China, uma viagem pela história da China, uma viagem pelo sucesso da China, pelos casos incríveis de sucesso, pelas empresas, pelo passo a passo que o governo tomou, pelas zonas especiais que ele criou, de não só Shenzhen, mas todas as outras, e como ele foi conquistando o mundo, e sempre fazendo um contraste com o fracasso brasileiro. Né? Eu brinco que tudo que a China acertou, o Brasil errou. A China é uma espécie de sinal trocado do Brasil. Né? O Brasil seguiu todas as políticas, para não dizer todas, praticamente todas, no sentido errado, no sentido do consenso de Washington, enfim. O consenso de Washington deu tão errado que nem o Washington vai ser mais o Washington, né? Porque já Beijing e Xangai vão ser muito mais importantes que o Washington, né? Os Estados Unidos ele já é uma nação meio que sucumbe, né? Quando o Trump se deu conta, o Trump já é fenômeno disso, né? Já é uma nação que sucumbe ao poderio da China, porque a escala da China é muito maior. Como é que você vai ter uma indústria americana com 10 milhões de pessoas, ainda que eles sejam detentores do core, da fronteira tecnológica, como é que você vai ter um país desse competindo com outro que tem 130 milhões de pessoas na manufatura produzindo? É uma escala descomunal. Todo mundo que já foi para a China, todos os empresários que já foram para a China sabem do que eu estou falando. Todos os industriais que eu converso que já foram para a China, das duas uma, ou eles voltaram a desanimar e fecharam a indústria, porque falou não dá para competir para a China, ou eles se esforçaram e transferiram a própria indústria para a China, ou se integraram aqui como importadores de coisas que eles fazem na China, ou de fornecedores na China. Viraram, portanto, maquiladores do que é produzido na China. Então, a potência da China é incrível, né? A potência da China é incrível, e a gente está assistindo nesse século XXI a ascensão e consolidação chinesa, né? E o que a gente faz nesse curso é percorrer isso no detalhe, no passo a passo, com referências bibliográficas vastas, né? Eu estou lendo China há pelo menos 20 anos, o Elias também. Então a gente tem, se vocês olharem nessa minha biblioteca aqui, eu tenho tranquilamente uns 200, 300 livros sobre China, e a biblioteca do Elias inteira eu acho que é sobre China, então é difícil ter alguma referência de China aí que a gente não tenha passado, e a gente vai obviamente deixar o grosso disso daqui disponível para vocês no curso. Né? A ideia do curso é justamente sistematizar, articular tudo isso daí e passar para vocês nessas horas todas, né, de gravações e de aulas que a gente fez. Né? Então isso aqui é para dar uma introdução, né, do que a gente vai fazer. Podem deixar já comentários, dúvidas aqui. Obviamente, imagino que vocês tenham milhares de dúvidas, né? Mas se esperar um pouquinho o transcorrer das aulas, vocês vão ver que muitas delas já vão sendo dissipadas, né? A gente começa o curso com infinitas dúvidas, né? E ao longo do curso, se tudo dá certo, elas vão sendo respondidas, né? E a gente vai nessa interação construindo de maneira conjunta esse conhecimento sobre China, ok? Então vamos lá, mãos à obra.